galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama respirou aliviado nesta semana após o Cruzeiro desistir oficialmente das negociações pelo zagueiro João Vitor. O jogador, que estava na mira dos mineiros nos últimos dias, seguirá em São Januário, garantindo ao Gigante da Colina a permanência de uma peça-chave em sua defesa. A decisão do Cruzeiro de recuar das tratativas veio após a impossibilidade de arcar com a dívida que o Vasco possui com o Benfica pela contratação de João Vitor. Com isso, os mineiros optaram por acertar com Matheus Gamarra, do Atlético PR, deixando o caminho livre para o Vasco manter seu titular. João Vitor era visto como um dos principais alvos do Cruzeiro para reforçar o elenco na temporada 2025. O zagueiro já havia demonstrado certa propensão a aceitar a proposta cruzeirense, visando uma mudança de ares e novos desafios em sua carreira. No entanto, a negociação esbarrou em um obstáculo financeiro significativo. O Cruzeiro teria que assumir a dívida de cerca de 6,5 milhões de euros que o Vasco ainda deve ao Benfica pela compra do jogador. Essa condição tornou o negócio inviável para os mineiros, que preferiram buscar alternativas mais acessíveis no mercado. Para o Vasco, a permanência de João Vitor é uma vitória estratégica. O zagueiro tem sido um dos pilares da defesa cruzmaltina desde sua chegada, formando uma dupla sólida com Lucas Oliveira, outro reforço contratado para esta temporada. Além disso, o clube também trouxe Maurício Lemos e Lucas Freitas para compor o setor, criando uma base competitiva para enfrentar os desafios do Campeonato Brasileiro e outras competições. Perder João Vitor neste momento poderia fragilizar a estrutura defensiva do time, especialmente em um cenário onde a diretoria busca estabilidade e resultados imediatos. Por outro lado, essa situação também levanta debate sobre a gestão de atletas no Vasco. Embora a permanência de João Vitor seja positiva, o clube precisa resolver pendências financeiras para evitar que futuros interessados encontrem dificuldades semelhantes nas negociações. A dívida com o Benfica é um exemplo claro de como questões administrativas podem impactar diretamente as decisões técnicas e esportivas. Para muitos torcedores, a solução passa por uma gestão mais eficiente e transparente, garantindo que o Vasco tenha condições de negociar seus jogadores sem depender de intermediários ou acordos complicados. Além disso, a postura de João Vitor durante as especulações merece destaque. Apesar de ter se mostrado aberto a uma possível saída, o zagueiro manteve o profissionalismo e seguiu focado em suas responsabilidades dentro de campo. Sua dedicação e comprometimento foram essenciais para manter a confiança da torcida e da comissão técnica, algo que será crucial para os próximos desafios do Gigante da Colina. Por fim, a permanência de João Vitor simboliza uma vitória não apenas para o setor defensivo, mas também para o planejamento estratégico do Vasco. Com a defesa fortalecida, o clube pode direcionar seus esforços para resolver outras carências no elenco, especialmente no ataque, onde o técnico Fábio Carilli ainda busca opções mais consistentes. E agora, galera, enquanto falamos sobre a permanência de João Vitor e sua importância para o Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do clube. O Vasco voltou a investir pesado para tentar contratar Brian Rodrigues, do América do México, após a frustração com Rony. Será que essa pode ser a solução para o ataque? Fique conosco para saber todos os detalhes dessa nova investida. Após a frustração na tentativa de contratar Rony, o Vasco da Gama voltou suas atenções para outro alvo no mercado da bola, Brian Rodrigues, atacante uruguaio que atualmente defende o América do México. A diretoria cruzmaltina está disposta a fazer um esforço financeiro significativo para garantir a chegada do jogador, oferecendo cerca de 50 milhões de reais ao clube mexicano. Essa nova investida reflete a urgência do Gigante da Colina em reforçar seu ataque e dar ao técnico Fábio Carilli opções mais qualificadas para a sequência da temporada. Brian Rodrigues é visto como uma peça-chave para resolver as carências ofensivas do Vasco. O uruguaio, de 23 anos, destaca-se por sua velocidade, habilidade técnica e capacidade de decidir jogos importantes. Ele já teve passagens pela seleção uruguaia e pelo Los Angeles FC, onde mostrou potencial para atuar em alto nível.
Para o Vasco, sua chegada poderia representar não apenas uma solução imediata, mas também um investimento de médio prazo, considerando o interesse de clubes europeus em seu desempenho. No entanto, a negociação não será fácil. Após uma primeira proposta inicialmente considerada insuficiente pelo América do México, o Vasco decidiu aumentar substancialmente sua oferta, demonstrando seriedade nas tratativas. A diretoria entende que o tempo é curto, o prazo limite para registrar novos jogadores no Campeonato Carioca é 28 de fevereiro, e que é necessário agir rapidamente para evitar novas frustrações no mercado. Além disso, a concorrência por Brian Rodrigues é alta, com outros clubes sul-americanos e europeus monitorando sua situação. A postura do Vasco nessa negociação também reflete a necessidade de aprendizado após os erros cometidos recentemente. A tentativa frustrada de contratar Rony expôs fragilidades na estratégia do clube, especialmente em termos de planejamento e assertividade. Desta vez, Pedrinho e sua equipe estão determinados a não repetir os mesmos deslizes, buscando construir uma proposta robusta e sedutora tanto para o América do México quanto para o próprio jogador. A ideia é convencer Brian de que São Januário pode ser o lugar ideal para ele retomar seu crescimento e se destacar no futebol sul-americano. Por outro lado, a possível chegada de Brian Rodrigues levanta expectativas sobre como ele pode impactar o elenco vascaíno. Atualmente, o ataque do Vasco sofre com falta de criatividade e efetividade, problemas que comprometem o desempenho do time em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Com o Vegetti como referência central, Brian poderia atuar pelos lados do campo, criando jogadas e finalizando com qualidade. Sua versatilidade seria um diferencial importante para diversificar as opções táticas de Fábio Carille. Além disso, a contratação de Brian também pode ter um impacto emocional positivo na torcida e no elenco. Um jogador de renome internacional traria mais confiança ao grupo e aumentaria a pressão sobre adversários em partidas decisivas. Para a torcida, ver o Vasco investindo em nomes de peso é um sinal de que o clube está no caminho certo para retomar sua grandeza. Por fim, essa nova investida pelo atacante uruguaio simboliza a disposição do Vasco em corrigir seus erros e buscar soluções para os problemas enfrentados no início da temporada. Após a decepção com Rony, a diretoria sabe que acertar nesta negociação é essencial para reconquistar a confiança da torcida e fortalecer o projeto esportivo. E agora, enquanto falamos sobre a possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do clube. Ryan, jovem promessa do Vasco, não deseja sair sem dar retorno financeiro ao clube. Como isso pode impactar o futuro do atacante e do próprio Vasco? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa situação. O jovem atacante Ryan, revelado pelo Vasco da Gama e atualmente defendendo a seleção brasileira sub-20, tem chamado a atenção de clubes europeus nos últimos meses. No entanto, o jogador de 18 anos demonstrou um gesto de lealdade ao clube que o formou ao afirmar que não deseja deixar São Januário sem garantir um retorno financeiro significativo ao Vasco. Essa postura reforça o compromisso do atleta com o Gigante da Colina e abre um novo capítulo nas negociações para sua permanência ou eventual saída. Revelado nas categorias de base do Vasco, Ryan se profissionalizou em 2023 e rapidamente se destacou como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Em 41 partidas disputadas até aqui, ele marcou 3 gols e mostrou características que chamaram a atenção de observadores internacionais: velocidade, habilidade técnica e capacidade de criar jogadas. Clubes como Barcelona, Lyon, Sporting e Fiorentina já demonstraram interesse no jogador, enquanto propostas do Porto e do Anderlecht foram recusadas pelo Vasco no passado. Para muitos torcedores, Ryan representa não apenas o presente, mas também o futuro do clube, sendo visto como uma joia rara que precisa ser preservada. No entanto, o vínculo atual de Ryan com o Vasco se encerra no final de 2025, o que coloca pressão sobre a diretoria para negociar uma renovação de contrato. Caso isso não aconteça, o jogador poderia assinar um pré-contrato a partir de junho de 2025 e sair de graça ao fim do ano, algo que o clube quer evitar a todo custo. Para resolver essa situação, as partes estão em negociações para estender o vínculo e incluir cláusulas que protejam os interesses do Vasco, como uma multa rescisória elevada e percentuais fixos em futuras vendas. A postura de Ryan é um exemplo raro no futebol moderno,
onde jovens talentos muitas vezes priorizam mudanças rápidas para clubes europeus sem se preocupar com o impacto financeiro para seus times de origem. Ao expressar seu desejo de retribuir ao Vasco, o atacante demonstra maturidade e gratidão, valores que ressoam profundamente com a torcida cruz-maltina. Para o clube, essa atitude pode ser vista como uma oportunidade para fortalecer ainda mais o relacionamento com o jogador e garantir que ele siga evoluindo dentro do projeto esportivo. Por outro lado, a situação também levanta desafios para a diretoria. Gerenciar uma promessa como Ryan exige equilíbrio entre mantê-lo motivado e prepará-lo para uma possível transferência futura. O Vasco precisa garantir que o jogador tem espaço suficiente para mostrar seu talento e continuar se desenvolvendo, algo essencial para aumentar seu valor de mercado. Além disso, é fundamental que o clube negocie de forma estratégica, evitando pressões externas e garantindo que qualquer saída seja vantajosa tanto financeiramente quanto para a imagem do gigante da colina. Outro ponto importante é o impacto emocional que Ryan tem sobre a torcida. Um jogador criado nas categorias de base, que demonstra lealdade e comprometimento, é sempre visto como um símbolo de esperança. Sua permanência, mesmo que temporária, pode servir como inspiração para outras promessas do clube e fortalecer ainda mais o orgulho vascaíno. Por fim, a situação de Ryan reflete a importância de investir nas categorias de base como uma estratégia sustentável para o futuro. Jogadores como ele representam não apenas talento, mas também uma fonte de receita que pode ajudar o Vasco a resolver suas pendências financeiras e planejar novos investimentos. A diretoria precisa agir com cautela e visão de longo prazo para garantir que o legado de Ryan no clube seja positivo, independentemente de sua trajetória futura. E agora, enquanto falamos sobre o futuro de Ryan e sua relação com o Vasco, fica evidente que o clube está tomando medidas importantes para garantir um futuro promissor. Com a busca por novos reforços e a venda da SAF em andamento, será que o gigante da colina conseguirá finalmente montar um elenco competitivo para brigar por títulos? Quais serão os próximos passos do clube nesta temporada? E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que o Vasco fez bem em manter João Vitor após o Cruzeiro recuar? Na sua opinião, como a permanência dele pode impactar a defesa cruz-maltina nesta temporada? Além disso, o que você pensa sobre a nova investida do Vasco por Brian Rodrigues? Acredita que os 50 milhões de reais oferecidos ao América do México podem ser suficientes para garantir a chegada do atacante uruguaio? Ele seria a solução para resolver as carências ofensivas do time? E sobre Ryan? Na sua visão, como o Vasco deve gerenciar a situação do jovem atacante para garantir retorno financeiro e, ao mesmo tempo, preservar seu legado no clube? Você acha que ele deve permanecer mais tempo no Brasil ou já está pronto para dar o salto para o futebol europeu? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações do Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir sua grandeza no cenário nacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do gigante da colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.